vocês, João Baroni! Muito obrigado. É Prazer. uma honra Prazer estar aqui, inenarrável tê-lo aqui na minha frente, porque afinal de contas, a minha e a geração de muitos de vocês aqui vem acompanhando os Paralamas do Sucesso há muitos anos. Então é um prazer para mim e para o Submarino recebê-lo. Maravilha. Eu estou empolgado e não é a primeira vez que eu venho à Bienal, já vim muitas vezes e é a primeira vez que eu venho mesmo como autor. Então estou bastante honrado e emocionado de estar aqui e ajudando a apagar aquela ideia meio errada que a gente tem que o brasileiro não lê, porque quando a gente vem aqui e vê esse movimento incrível, né, é um alívio muito grande, né, da gente ver como o brasileiro, a cada ano que passa, está lendo mais e lendo mais. Isso é importantíssimo para aí sim a gente virar um país sério. Vamos começar então com essa história de, na verdade, você ser um apaixonado pela Segunda Guerra Mundial. Essa sua relação vem desde o seu pai que foi pracinha na guerra, é isso? Conta um pouco pra gente dessa sua relação. Exatamente, acho que o fato do meu pai ter ido para a guerra, enfim, apresentou esse assunto para mim de uma maneira muito próxima, muito pertinente na nossa família, os meus irmãos mais velhos. E a gente cresceu lá em casa com essa noção de que o nosso pai tinha ido para a guerra, assim, e ele não falava muito sobre o tema. Então, o fato dele não falar muito só fez aumentar a nossa curiosidade sobre a experiência dele, tendo participado de uma guerra, um negócio que a gente via na televisão, que era um troço assim, totalmente, né, uma guerra mundial e tudo mais, e as pessoas se matando, e a gente tinha aquela noção do tema muito genérica. E aí, quando a gente se deparou com a ideia de que o nosso pai tinha participado de uma guerra, isso acabou acendendo muito mais o assunto, né? E a gente foi buscando lá em casa, a gente tinha muito esse interesse pela guerra. As pessoas da minha geração aqui, que estão com seus 50 anos, devem ter crescido nos anos 60, no começo dos anos 70, muito com essa referência da Segunda Guerra Mundial, porque naquela época tinha acabado há pouco tempo. A Segunda Guerra Mundial acabou em 45. Então muita gente cresceu ainda ao longo dos anos 60, dos anos 70, com aqueles assuntos e aqueles temas, né, muito importantes do mundo pós-guerra, a mobilização toda do mundo para derrotar o nazismo e tudo mais, os horrores da guerra, né, o Holocausto, as explosões nucleares, os ataques nucleares ao Japão para acabar com a guerra. Enfim, a gente cresceu muito com essas referências e naquela época ainda era tudo muito recente, então era tudo perto de um grande tabu, né, e as versões, né, sobre como é que a guerra acabou e tudo mais. Enfim, esse assunto foi sendo muito próximo, muito presente no núcleo, né, da nossa família. E aí, ao longo dos anos, eu fui me dedicando a isso, com esse interesse próximo, mas, na verdade, a música entrou na minha vida muito cedo. Então, quando eu era pequeno, eu assistia um monte de série de guerra na televisão e montava aviãozinho, mas eu fui salvo pelos Beatles, né? Então comecei a gostar muito de Beatles e tudo, e aprender inglês para entender o que eles cantavam. E aí eu só fui reencontrar esse assunto décadas depois, mais ou menos em 1990 e pouco, 98, eu comecei novamente a me interessar pelo tema. Aí fui meio que me aprofundando com essa temática. Aí fiz o meu primeiro documentário, que se chama Um Brasileiro no Dia D. Isso foi em 2006, não é? 2006, Já levou muito tempo até ele sair, né? Também é realmente como é que se diz? Pesquisa. É uma longa jornada quixotesca para você conseguir os meios que você precisa para realizar um projeto. E é engraçado porque boa parte das pessoas reconhece você como o baterista dos Paralamas do Sucesso, obviamente. Então, uma pessoa muito ligada com o entretenimento, com a música, com a alegria, com momentos de felicidade na própria vida. Quer dizer, todo mundo tem uma música do Paralamas com que se identifica. E, de repente, aqui, no meio da Bienal, muitas dessas pessoas que não viram ou o documentário ou o Arquivo N, ou enfim, esses outros momentos, se depara com essa sua paixão, e é uma palavra não tão boa, mas esse interesse pela Segunda Guerra Mundial. Esse documentário de 2006
Como é que surgiu essa ideia? Por que você falou, não, eu vou conseguir esses meios monetários muitas vezes, essa pesquisa muito grande, eu vou ter um espaço aqui na minha agenda dos Paralamas para isso? Isso vai acontecendo de uma maneira muito subliminar, assim, né? Se você tem uma paixão, um interesse, você vai alimentando aquilo e uma hora ele concretiza de alguma maneira. Eu acho que a minha história com os Paralamas é bem um exemplo disso. A gente começou de brincadeira e quando a gente viu, a gente estava gravando um disco. Então, isso há 30 anos atrás, né? E a gente continua aí e tudo. E esse lado aí da minha pesquisa, do meu aprofundamento sobre a Segunda Guerra Mundial, acabou fazendo eu reencontrar a história do meu pai, né, dentro da família e tudo, porque os ex-combatentes eles não costumam falar muito sobre essa experiência com as pessoas mais próximas. Eles meio que guardam aquilo num baú lá deles e aí eu fui descobrindo isso ao longo desse convívio com os ex-combatentes, com os parentes de ex-combatentes e tudo. A Associação dos Ex-Combatentes aqui no Rio, a Casa da FEB, que é um lugar muito legal, quem tiver tempo e poder conhecer a associação, a Casa da FEB, aqui no centro da cidade, na Rua das Marrecas. Eles têm um pequeno museu lá e está acontecendo um fenômeno muito curioso, porque os ex-combatentes estão nos deixando, estão morrendo devido à idade avançada e um monte de gente está contribuindo lá na Casa da FEB para manter a instituição ainda operante e ajudar ainda aos ex-combatentes e as famílias dos ex-combatentes. Então, aí a gente vai se reencontrando, vai falando sobre essas coisas. E recentemente teve um filme muito visto do Clint Eastwood, onde ele fala sobre os ex-combatentes americanos e tinha aquele acontecimento lá na guerra no Pacífico, que foi a tomada de Iwo Jima. Então tinha aquela clássica foto dos soldados levantando a bandeira americana. E um daqueles caras que tinha levantado a bandeira passou a vida inteira sem contar para a família dele que ele era um daqueles caras. Então, isso exemplifica muito o que acontece assim com a pessoa que teve uma experiência tão traumática como foi a guerra. Então, meu pai nunca glamorizou a guerra, nunca falou que a guerra era bonita e que a gente foi lá dar uma de herói. Muito pelo contrário, ele sempre falou que a guerra era horrível, era uma coisa muito terrível. As pessoas sofriam, ele via crianças, mulheres, as pessoas desassistidas, na mais profunda miséria. E aí acontece que, quando os brasileiros estiveram lá durante aqueles 9 meses lutando na Segunda Guerra Mundial na Itália, eles escreveram uma história muito interessante, que foi essa interface com a população. Eles ajudavam muito a população local, e até hoje eles são lembrados lá por esse contato com a população daquela região da Itália, onde os brasileiros ajudaram a botar os alemães para correr e tudo, não sei o quê. Enfim, aí, voltando ao meu primeiro documentário, a ideia do documentário foi tomar noção desse grande público que existe interessado no assunto. E aí eu aproveitei uma viagem que eu fiz até a Normandia, há 10 anos atrás, para documentar, naquela época, os 40 anos do final do dia D, quer dizer, da operação do dia D, que é uma das páginas mais lembradas da Segunda Guerra Mundial. Foi uma ação muito importante para ajudar o fim da guerra, né? O desembarque dos aliados na França, no litoral da Normandia. Todo mundo deve conhecer, enfim, a maioria das pessoas sabe o que significa o dia D, né? Virou até um termo que é muito usado para um momento decisivo e tudo. Então, e aí eu fui atrás de algum brasileiro que tivesse participado do dia D, e aí eu achei esse aviador francês que tinha nascido no Brasil nos anos 20 e virou o maior as da aviação francesa durante a guerra. Ele voava nas esquadrilhas da Inglaterra, da Força Aérea Inglesa, assim como outros integrantes de outras nacionalidades e tudo. E ele foi o francês que virou um as, que ele teve muitas vitórias e ele, enfim, ele se considerava brasileiro. A história dele é muito interessante, porque o cara nasceu aqui só e ele se considerava brasileiro, que ele gostava muito do Brasil. Ele passou a infância dele, a adolescência, aprendeu a voar, teve o brevet dele no Brasil e de repente ele teve que ir para a guerra também. E a história dele é realmente muito, muito interessante, desse aviador, e acabou ele virando o brasileiro no dia D.
Você comentou que seu pai foi pracinha e, bom, imagino que tenha sofrido na guerra. E aí você, jovem, resolveu fazê-lo sofrer mais, escolhendo logo bateria para tocar, porque bateria é aquela que faz a maior barulheira em casa. É a que mais atrapalha a família. Por que escolheu bateria? Cara, ó, Ou a bateria te escolheu, vai saber. Não, eu sempre gostei muito de bateria. Acho que as crianças têm um apelo muito grande, que a bateria é um instrumento meio circense, é um negócio meio, né? Bater, fazer barulho, e aí é meio, né, gutural e tudo, e eu acho que eu sou do tempo em que realmente os pais não davam bateria para os filhos, né? Hoje em dia é muito normal, aqui deve ter um monte de pai que dá guitarra, dá bateria para os filhos. Eu falei, caramba, se fosse assim na minha época... Boa parte das pessoas deve ter essa curiosidade, você já respondeu umas 70 mil vezes, mas eu vou perguntar de novo, porque é uma curiosidade, por que Paralamas do Sucesso? De onde saiu um dos nomes mais esquisitos da música brasileira, né? Esse nome, quem inventou foi o Bi Ribeiro, né, o baixista dos Paralamas, e antes de eu entrar na banda, tinha um cara que era, teoricamente, o baterista, que era o Vital da Moto. Então, eles me contam que uma vez eles estavam numa reunião para decidir qual que seria o nome da banda. E a ideia era arranjar o nome mais ridículo possível. Mas aí Biquíni Cavadão já tinha? Já tinha. Inclusive foi o Herbert que batizou. Em matéria de nome ridículo, eles foram se especializando. O Bi e ele era amigo, ele era namorado da irmã de um dos integrantes do Biquíni Cavadão, do Sheik, que já saiu da banda. E aí eles também estavam nessa. Qual é o nome da banda? Aí ele sugeriu esse nome, Biquíni Cavadão. E aí, bom, enfim, a história dos Paralamas é essa. Eles fizeram uma votação para o nome mais esdrúxulo e mais ridículo. E aí apareceu o Bi com esse nome e todo mundo morreu de rir. Estava eleito o nome da banda antes de eu entrar. Assim, acho que um pouco mais de um ano antes de eu entrar efetivamente nos Paralamas, que o Vital comprou a moto e largou a bateria. Então eu peguei a bateria. Pô, que bom, né, que ele comprou a moto. Tinha que fazer música mesmo. Pois é. O Rock in Rio está chegando. Daqui a pouco, né, daqui a uma semana e pouco tem o Rock in Rio, o Submarino também é um dos patrocinadores. Eu queria saber de você, desses grandes festivais, qual é o festival que você guarda com o maior carinho? Qual foi um momento que você falou, nossa, vou guardar esse momento para o resto da minha vida? Bom, acho que não é para fazer média, mas o Rock in Rio, todo mundo que acompanhou a trajetória dos Paralamas sabe da importância que a gente teve, ou melhor, que o festival teve na nossa trajetória. Então, durante muito, muito tempo, depois do primeiro Rock in Rio, quando ninguém nunca sabia se ia ter outro ou não, quando você falava em Rock in Rio, a primeira associação que as pessoas faziam era Paralamas. Muita gente não sabia nem quem tinha tocado no Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio, mas todo mundo lembrava que os Paralamas tinham tocado no Rock in Rio. Então foi realmente um momento importantíssimo na nossa trajetória, foi a hora que a gente realmente foi apresentado para um público mega, né? Como o festival teve esse eco realmente incrível, um festival enorme. Foi, como eu falo, o primeiro Rock in Rio foi como se tivesse pousado um disco voador no Brasil, né? Foi uma coisa realmente incrível naquela época. E todo mundo que se apresentou e participou teve realmente um boost, né, na carreira, um gás incrível, né, na trajetória. E eu acho que quem mais se beneficiou com o Rock in Rio foram os Paralamas. Porque a gente foi lá, deu o nosso recado, e aí todo mundo lembrou que a gente entrou meio de café com leite no festival e a gente saiu consagrado no festival. Foi realmente incrível. Então, não tenho a menor dúvida que o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio foi desses grandes festivais que depois passaram a acontecer com frequência, né, no Brasil. A gente participou de outros também, no exterior, e na Argentina e tudo. Realmente o Rock in Rio foi o mais importante. Em nome do Submarino, eu queria agradecer imensamente a sua presença. João Baroni, muito obrigado pela sua presença.